Termodinâmica é um dos assuntos mais importantes que você vai encontrar dentro da física. E dentro da termologia, termodinâmica é o top 01 praticamente. E tentar entender termodinâmica ou gases sem você entender direito o que é um gás ideal, isso é fatalmente complicado. Isso é dificultar a sua vida, deixar ela muito complicada para entender esses conceitos. Então hoje você sai desse vídeo com certeza entendendo o que é finalmente um gás ideal. O conceito é muito simples. Fique até o final do vídeo que finalmente você vai entender o que é, de uma vez por todas, gás ideal. Então, muito bem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta, que a gente fala de tudo envolvendo ciências, tecnologia e física, obviamente, e claro, para que você domine essa disciplina tão fantástica. E antes de tudo, antes de começar um vídeo, já começa logo dando uma força para o canal, para que você continue recebendo muito mais vídeos desse tipo. Vai lá, faz um I3C aí pra gente, se inscreve, curte, comente e compartilha, que é dessa forma que o YouTube vai entender que você gostou desse material e vai enviar muito mais desses materiais para você. 0800. Hoje a gente vai falar de gás ideal, mas fica com a gente até o final que no decorrer desse vídeo eu tenho um brinde fantástico para você, eu tenho um presente fantástico para você e principalmente para você que vai fazer Enem. Se você vai fazer Enem, fica aí, que no decorrer desse vídeo eu vou deixar um brinde aqui fantástico para você. Não sai que é coisa boa. Muito bem, então vamos lá, vamos embora, vamos entender de uma vez por todas o que é esse tal de gás ideal que se fala tanto, que a gente precisa tanto dominar no entendimento de termodinâmica e no estudo também, claro, de gases. Bom, antes de chegar ao conceito final do que é um gás ideal, vamos falar um pouco sobre pressão sobre um gás. A gente sabe muito bem que tanto os sólidos quanto os líquidos, eles praticamente não são sensíveis à pressão. É muito difícil você alterar o volume de um líquido ou o volume de um sólido alterando a pressão sobre ele. Não é muito fácil, bem mais difícil. Alguns líquidos são chamados incompressíveis, né? Quer dizer que a variação de pressão sobre ele não vai mudar muito o volume de um líquido, não. O sólido nem se fala, né? É bem mais difícil disso acontecer. Beleza, mas já os gases, eles podem sofrer considerável mudança de volume com mudança de pressão. Para um gás é muito mais fácil ele sofrer mudança no seu volume quando a gente mexe na pressão. O aumento de pressão sobre um gás faz com que o volume dele mude sensivelmente, da mesma forma que a diminuição de pressão sobre um gás vai fazer com que, obviamente, o volume dele possa crescer, se for permitido isso para o gás, que ele possa alterar o seu volume. Então, a primeira consideração que a gente já vai deixar aqui é que não podemos desprezar, como a gente faz num sólido, como a gente faz num líquido, os efeitos que a pressão vai causar sobre um gás. Ele existe e não é desprezível, beleza? Então vamos guardar logo isso aqui. O segundo elemento que a gente vai falar, vamos puxar lá da hidrostática de um cara conhecido como Sion Stevin. Sabe-se que ele foi de 1548 a 1620, é um belga, e ele deixou o chamado princípio de Stevin para a gente, e claro, vocês devem lembrar aí, né, o paralelogramo de forças lá do estudo de vetores. Das circunstâncias da sua vida a gente sabe muito pouco. O dia exato do seu nascimento e o dia e local da sua morte são meio que desconhecidos. É conhecido com tudo que ele deixou uma viúva e 2 filhos. Segundo informações nos trabalhos de Stevin, este teria começado sua carreira como comerciante mercante na Antuérpia e que viajou muito pela Polônia, Dinamarca e outros locais do norte da Europa. E claro que também era amigo íntimo do príncipe Maurício de Nassau, que inclusive lhe pedia vários conselhos de vez em quando para algumas questões que ele tinha. Obviamente, nessa amizade, claro, ele virou peixe. E o príncipe logo tornou ele um oficial público, um servidor público do Departamento de Águas. Opa! E aí começou o interesse do nosso amigo Simon Stevin com as questões de hidrostática que ele estudou tão profundamente. Obviamente, claro, o fato do nosso amigo ser um peixe do príncipe não vai desmerecer de jeito nenhum a sua genialidade e seu legado que ficou para a gente dentro da hidrostática, que é isso que a gente vai exatamente abordar agora. Você deve lembrar lá do princípio de Stevin,
que os líquidos têm as suas pressões mudando com a profundidade, ou seja, quanto mais profundo você estiver dentro de um líquido, maior é a pressão chamada hidrostática. Isso ocorre basicamente porque a chamada pressão hidrostática ela depende muito da coluna de líquido ou gás que estiver em cima de um determinado ponto. Quanto maior for aquela coluna de líquido, quanto maior for aquela coluna de gás em cima daquele ponto, maior é a chamada pressão hidrostática. Outra coisa que influencia demais essa pressão hidrostática é exatamente a densidade do líquido. Quanto mais denso for o líquido, né, quanto mais massa por volume ele tiver, maior também vai ser essa pressão hidrostática. Então é por isso que conforme a gente desce dentro de um líquido como a água, a pressão vai ficando cada vez maior. Quem nunca sentiu seu ouvido parecer que vai implodir, né, entrar no cérebro quando você começa a descer em algumas profundidades maiores? Não precisa nem ser muito, 2, 3 metros de profundidade, você já sente teu ouvido dar aquela pitadinha, como quem diz, vai estourar. Então, quanto mais profundo o líquido, maior seria a pressão chamada hidrostática. Isso. Por Estevam, essa pressão hidrostática depende da profundidade e da densidade do líquido, como a gente acabou de comentar. Olha só, a gente vai ver que a diferença de pressão, vamos tomar aqui dentro de um líquido, tá? Pode até ser água. Vamos tomar um ponto A e um ponto B aqui, dentro desse líquido. Um ponto A mais próximo da superfície, olha que tem a coluna menor, tá? A coluna H1. E temos o ponto B mais profundo com a coluna H2. A diferença de pressão entre eles, obviamente, vai depender só da diferença entre as alturas, H2 menos H1, ou seja, a diferença de profundidade entre elas. Veja que eu não estou falando da profundidade no ponto, veja que eu não estou falando da pressão no ponto A, nem estou falando diretamente da pressão no ponto B, mas eu estou falando agora, nesse momento, entre a diferença entre elas, certo? A diferença de pressão hidrostática entre esses dois pontos. E Estevam deixou para a gente que essa diferença de pressão vai depender da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da diferença de altura, ó, desse ΔH aqui, beleza? Então, quanto maior for a diferença entre esses dois pontos, a diferença de altura, maior vai ser a diferença de pressão entre esses dois pontos. Isso para fluidos, líquidos ou gases, o conceito é o mesmo. Porém, a gente precisa analisar uma coisa. A densidade do líquido ela é muito maior do que a do gás. A água, por exemplo, ela tem uma densidade que é cerca de 1000 vezes maior do que a densidade do ar. O mercúrio, por exemplo, mercúrio metal, ele é cerca de 10.000 vezes mais denso do que o ar. É uma diferença de densidade muito grande. Então, o que vai acontecer? A gente vai acabar percebendo que podemos desprezar a variação de pressão de um gás com a profundidade, sendo constante para todos os pontos do recipiente. Então nós vamos ter que o ponto A e o ponto B, isso para um líquido, pode até ter uma diferença de pressão razoável, mas para um gás não. Praticamente todos os pontos do recipiente vão estar submetidos à mesma pressão hidrostática produzida por um gás. Isso acontece por quê? Porque a densidade de um gás é muito baixa, é muito pequena. Ele apresenta muito pouca massa por volume. Isso se dá exatamente a essa questão rarefeita do gás, esse espalhamento muito grande das moléculas, essa baixa concentração de moléculas por volume, né? Tá acompanhando até aí, tá tranquilo, tá de boa? Então vai lá, dá não esquece, deixa essa curtidazinha aí, tá? Compartilhe com algum colega, algum amigo, alguma amiga que tá querendo como você conquistar alguma vaga importante ou vencer aquela prova cabulosa que está matando a pau aí, tá? E também para dar aquela força para o canal, exatamente porque ele vai crescer muito mais conforme muito mais pessoas consigam ver esse material. Então dá essa forcinha para o canal, dá essa forcinha para você aí. Outra coisa importante que a gente precisa falar quando a gente se refere a gás são os conceitos de variáveis de estado. As variáveis de estado são exatamente a espécie de grandezas que a gente utiliza para poder fazer o estudo de um determinado elemento, que agora a gente se refere a um gás. Para se estudar um gás, as variáveis de estado a gente não pode usar qualquer uma, porque isso pode dificultar muitas vezes o entendimento do funcionamento, do comportamento desse gás. Então a gente precisa escolher variáveis de estados adequadas.
E a gente chega basicamente à conclusão que algumas variáveis de estado são muito mais interessantes para se trabalhar com gás. Para estudar o comportamento do gás, vamos lançar mão de 3 variáveis de estudo do gás. Quais são essas 3 que são mais convenientes para a gente trabalhar? A pressão, que é importante demais produzida por um gás, o volume que o gás pode ocupar e, claro, a sua temperatura, certo? Cada combinação dessas variáveis de estados, quando a gente faz uma certa combinação de pressão, volume e temperatura, a gente tem o que a gente chama estado do gás. É um estado que ele se encontra. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar assim bastante com essas 3 variáveis de estado. Tá, com esses conceitos a gente já começa a poder falar de um gás ideal. Mas eu falei para vocês que ia deixar um brinde fantástico durante o decorrer desse vídeo e vou deixar para vocês. Você que chegou até agora, que já está na reta final para descobrir o que é um gás ideal, dá um pulinho lá na descrição desse vídeo que adivinha o que foi que deixei para vocês. Eu deixei para vocês um e-book com 21 anos de questões do Enem. Tá, essas questões eu consigo onde eu quiser, professor. Beleza, mas elas estão gabaritadas. Tá, toda a prova do Enem vem gabaritada, beleza. Mas elas estão todas corrigidas e comentadas. 21 anos de provas de eletricidade do Enem. Dá um pulinho lá embaixo, esse é seu brinde por ter chegado até aqui. É 0,800. Normalmente eu vendo ele por cerca de R$28, R$29. Ele está disponível até agora na plataforma para venda. Mas hoje, nesse vídeo, escondidinho, lá embaixo na descrição, tá lá embaixo mesmo, tá lá embaixo mesmo. Na descrição tá lá esse e-book para você que ficou até agora nesse vídeo, até esse momento. Depois aproveita e comenta num comentário aí, bota um comentáriozinho aí para sacanear quem não viu até essa parte. Eu vi, você nem viu, ou alguma coisa desse tipo aí. Tira a onda mesmo, para quem perdeu essa dica maravilhosa aí, esse bônus maravilhoso, esse prêmio maravilhoso aí para você que vai encarar o Enem. Vai lá, baixa que ele é todo seu. E depois desse prêmio fantástico, nada melhor do que a gente finalizar entendendo finalmente o que é um gás ideal. Então preste atenção, tá? Para todos os gases, as variáveis de estado obedecem a uma equação, a de Clapeyron, ou como você queira aí chamar, desde que eles sejam gases rarefeitos, ou seja, aquele gás que é ralinho, ele tem poucas moléculas por volume, tá? Ele não é muito denso, ele é rarefeito. Então, deixa eu descrever para você. Para isso acontecer, tá? Para ele ser rarefeito, para ele ser um gás ideal e ele atender as questões de Clapeyron, que é uma equação que a gente vai estudar mais tarde, relaxe, mas deixa eu só dar uma dica para você. Essa equação, ela vai mostrar que a relação entre as 3 variáveis de estados, pressão, volume e temperatura, sempre apresentam a mesma relação para qualquer estado de um gás. Basicamente o que diz a equação de Clapeyron, que a gente vai estudar no próximo vídeo. Bom, mas para um gás ideal, o que tem que acontecer? Deixa eu pular todas as descrições que eu vou falar para vocês. As pressões não podem ser muito altas, temperaturas não podem ser muito baixas, interações entre as moléculas não podem ser... as colisões entre as moléculas do volume de ar, ou seja, o gás não vai passar facilmente para outro estado. Esse amarelo descrito aqui, taxado, isso é um gás ideal simplificado para você, esse é o macete. Toda vez que você estiver na dúvida, peraí, isso aqui é de um gás ideal, isso é uma característica de um gás ideal, pensa assim. O gás ideal é aquele que não vai passar facilmente, ou seja, a condição que ele se encontra vai dificultar a passagem dele para outro estado, que seria o líquido. Então o gás ideal é esse, ele não vai passar para o estado. Por que eu pulei tudo isso e fui direto para a resposta final? Porque eu quero que você pense sempre nisso antes de ver os detalhes um por um. E eu vou voltar tudo de novo. Pensando nisso agora na cabeça, com essa ideia na cabeça, vamos ver quais são as condições. Porque às vezes vê as condições e a gente fica perdido. Mas para que isso? Por que tem que ser assim? Por quê? Agora a gente já sabe. O gás ideal não vai passar fácil para a forma líquida. Então vamos ver. As pressões não podem ser muito altas. Opa, um gás ideal não passa fácil para a forma líquida, é claro. As pressões não podem ser muito altas. Se você comprimir de gás, se você comprimir demais as moléculas de um gás, eles vão acabar se juntando e você vai forçar esse gás. Quando aumenta demais a pressão sobre ele,
aumenta demais a densidade, ele vai acabar passando para a forma líquida. Lembra? Um gás ideal não passa fácil para a forma líquida. Então, as pressões não podem ser muito altas, correto? Física tem o maior conteúdo que se conhece no Enem, certo? É praticamente impossível você estudar uma quantidade de física agora nessa reta final para ter um bom resultado, correto? O conteúdo que aparece no Enem de física é todo o conteúdo do nível médio, correto? Tudo errado. Se você tem essas crenças que a gente acabou de falar, é porque você está naquela história do grupo do mais do mesmo. Pois anota aí, se prepare para ouvir uma coisa chocante. 75% das questões que já apareceram no Enem, 75% de todas as questões que já apareceram no Enem estão apenas em 18% de todo o conteúdo do nível médio. Isso quer dizer que, se você estudar 18% desse conteúdo sabendo qual é esse 18%, você tem chance de acertar 75% da prova e com esse resultado você passa em praticamente qualquer curso do país. Claro, se você for bem da mesma forma nas outras disciplinas. Como é que eu sei disso? Os últimos 21 anos praticamente que eu passei dentro de turmas de pré e cursinho, eu passei também fazendo uma triagem, uma classificação de todas as questões que já apareceram no Enem. Descobri coisas fantásticas. Essa classificação fez com que eu criasse uma estratégia chamada de o salto quântico, que ela é toda focada exatamente não no conteúdo do nível médio, não no que o Enem diz que cai nas provas, mas sim no que caiu de verdade. E tomando essa estratégia, eu montei um curso chamado Salto Quântico. Não vou convidar você para as turmas de mecânica, porque elas se esgotaram, não tem mais vaga, está tudo fechado. Mas está abrindo a turma nova. 15 de novembro, as matrículas vão abrir. E eu convido vocês para o Salto Quântico 2, Eletrodinâmico. Professor, você está equivocado. Deve ser eletricidade, não? Não, é eletrodinâmico. Lembra dos 18%? Pois é. Quantas de eletrodinâmica já caiu? Praticamente todas as questões que já houveram de eletricidade. E vai estar de novo. É um assunto que não vai faltar. Vai ter questão com certeza. É ponto. Eu vou deixar um outro brinde para você aqui. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você fazer a sua pré-reserva. Com essa pré-reserva, você tem 20% de desconto no curso, que já está bem barato. Vai lá, faz tua pré-reserva, deixa teu nome, deixa teu e-mail, porque assim que abrir vagas, a gente vai te mandar um convite, para caso você queira realmente fazer sua inscrição, sem compromisso nenhum. As temperaturas não podem ser muito baixas, faz sentido, né? Da mesma forma que a pressão, aqui a gente também tem o mesmo efeito. Lembre-se, o gás ideal não passa fácil para a forma líquida. Se eu baixar demais a temperatura, a vibração das moléculas diminui, elas vão se juntando, vão se acomodando, ficando perto uma da outra e vão acabar passando para a forma líquida, certo? As interações entre as moléculas do gás praticamente não existem, então não tem muita atração ou repulsão entre as moléculas, tá? Existe, mas são completamente desprezíveis. Claro, se eu tiver muita atração entre as moléculas, elas vão se juntar, vão se acomodar e vão aumentar a densidade e vão acabar passando para a forma líquida. Isso não é um gás ideal. As colisões da molécula são elásticas, sem perda de energia. Professor, essa aí eu não captei muito não. É bem simples. Se essas colisões entre as moléculas não fossem elásticas, se toda vez que uma molécula colidisse contra a outra, se toda vez que uma molécula colidisse contra a outra, ela perdesse energia, a energia cinética dela é diminuindo, provavelmente a temperatura dela com certeza iria começar a cair, ela resfriar e passar para a forma líquida. O gás ia passar para a forma líquida e a gente não quer que isso aconteça, porque isso não é uma característica de um gás ideal. E por último, as moléculas apresentam um volume próprio desprezível comparado com o volume ocupado pelo gás. É claro, o nosso gás é rarefeito, quase não tem molécula por espaço, então o tamanho de cada molécula comparado com o espaço que ela ocupa é muito pequeno, ou seja, cada molécula tem muito espaço para viajar à vontade comparado com o tamanho dela própria. Isso basicamente ele está dizendo o quê? Que o gás é rarefeito, tem pouca molécula para muito volume. Isso é um gás ideal. Então lembre-se sempre, um gás ideal não vai passar facilmente para outro estado. Algumas características eu posso até nem ter citado aqui, mas agora você já sabe o que é um gás ideal. Basta pensar sempre que um gás ideal é exatamente aquele que não vai passar fácil para o estado líquido.
Então tudo que vai facilitar essa passagem para o estado líquido não é uma característica de um gás ideal, ele não está na condição de um gás ideal. Beleza? Espero que tenha ajudado bastante. Não esquece de fazer um ITC, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Vai lá, pega o e-book, já que você chegou até o final, tira a onda nos comentários com quem perdeu o e-book. E a gente se vê em breve falando um pouco mais sobre termodinâmica, eletrostática, mecânica, mas vai ter vídeo novo por aí. A gente está de volta, se Deus quiser, agora, com muita coisa bacana chegando.